Gente, eu preciso vir mais vezes aqui. A autoestima da gente fica lá em cima, né? Que legal, que ambiente. Gente, sabe por que as coisas... Não é que estraga, é porque eles são cheios de energia. Aí é apenas um deslize, né? Um descuidozinho. Mas não é porque vocês fazem por maldade que... eu vou estragar a cesta de basquete. Jamais. Isso eu tenho certeza que isso jamais provém do coração de vocês. É que vocês têm muita energia, muita força. Por isso que vocês precisam entender a visão, o evangelho do reino de Deus, porque a força está em vocês. A energia. Nós temos aqui uma equipe de pastores, homens e mulheres sábios que vão instruir vocês. Mas vocês quem vão para as nações. Deus está contando contigo, hein? E eu fiquei muito feliz com o convite, porque não foi um simples convite, gente. Chegou flores na minha casa. Meu Deus, e eu fiquei muito laranjadas ainda, viu? Muito chique, que honra, que carinho. Então vocês estão de parabéns, Gustavo, Lari. Que realmente vocês possam colher desses frutos, ainda na terra dos viventes e também no reino dos céus. Porque nada será em vão e nada passa despercebido aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe toda a sua geração, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E eles jamais se desviarão do caminho, porque eles vão receber de toda a semente que você tem plantado no reino de Deus. Olha aí, começa a arrepiar, Deus vai falar. Ai, glória a Deus. Então eu vou começar para não demorar muito, né? Porque só tem 28 minutos, Senhor. No livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim. Primeiro eu quero orar com vocês. Senhor, obrigada por essa oportunidade de estar ministrando para os filhos dessa casa. Senhor, em nome de Jesus, qualquer espírito maligno que tenta distrair os teus filhos, toda distração desse ambiente seja repreendido agora em nome de Jesus, mas que o espírito deles estejam cativos ao teu espírito agora, para que eles possam receber a mensagem, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles nessa noite. Amém. Versículo 3 diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio real. Uau! Preste bastante atenção. O mundo lá fora está de olho em vocês. A Babilônia deseja você. Porque você é bonito. Porque você é inteligente. Você é sábio. Você é culto. Você é um prato cheio para que o mundo lá fora venha usar você e te trazer para o cativeiro. A Babilônia, minha filha, meu filho, minha filha, ela é uma estratégia de Satanás. Porque o inimigo, ele sabe do seu potencial. Nesse tempo, Israel estava sofrendo um tempo de exílio ali na Babilônia. Mas olha a estratégia de Nabucodonosor. Eu não quero qualquer um para me servir. Servir o meu palácio, servir aos planos que eu tenho aqui para serem executados, eu preciso de pessoas bonitas, inteligentes, sábias. E essas são todas as virtudes que vocês carregam. Porque vocês nasceram com uma beleza não somente física, mas uma beleza de Cristo. Isso atrai as pessoas, porque o mundo lá fora não consegue entender o brilho, a presença de Cristo, porque você foi feito à imagem e à semelhança. A imagem de Cristo, a imagem de Deus, você foi criado. Então o mundo lá fora não consegue, é uma bagunça, sabe, na mente deles de como você foi feito perfeito. A Babilônia, ela quer levantar um exército de pessoas preparadas, de jovens. Por que a Babilônia? Porque o mundo quer jovens, justamente por conta dessa sua força, da sua proatividade. Porque você é forte, porque é veloz, você é destemido. Sabe que jovem não tem medo de nada, né? Meu Deus, eu já passei por essa fase. Hoje eu não sou, eu já penso 2 vezes. Será que eu vou? Aqueles brinquedos do Beto Carreiro eu já penso umas 2 vezes. Gente, hoje eu sou mãe, né? Vai que acontece alguma coisa, o inimigo não gosta de mim. Eu acho melhor não. Mas
eu já vivi essa fase onde eu não tinha medo de nada. Totalmente destemida, pronta, sabe? No começo da minha conversão, eu me lembro vendo vocês aqui, porque eu cresci num lar evangélico, graças a Deus. Então eu sempre fui muito conectada com a presença, sabe? Com vontade de fazer, nossa, vontade de ir para a África, vontade de fazer missões, a vontade de fazer a vontade do meu Senhor. Só que a Babilônia também estava de olho em mim. E por um período, na minha juventude, ela conseguiu me pegar. E foi um período assim de mais ou menos 1 ano, que na minha cabeça a sensação de que parece que foi 10, porque foi tudo tão intenso. Mas eu olhava aquilo, não serve para mim. Não combina comigo, com o meu propósito. E eu tive que fazer uma oração: Senhor, me retira desse cativeiro. Porque a sensação que eu tive durante o tempo que eu fiquei na Babilônia, esse curto espaço de tempo, foi o suficiente para me amarrar. Para eu ter aquele sentimento de que eu não conseguia dar um passo, eu não conseguia executar aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu tive que dizer, eu tive que orar ao Senhor: Senhor, me retire deste lugar. Mas o Senhor me retirou com uma boa mão, uma forte mão. Aqui estou, graças a Deus, e Deus seja louvado por isso, porque o mundo não consegue tragar ou segurar por muito tempo os escolhidos do Senhor. Se você está aqui, nem ouse saber como é o mundo lá fora, como é a Babilônia, como é estar reunida com pessoas totalmente caídas, desprezíveis, que não estão conectadas com Deus, comendo dos seus banquetes. Nem tente colocar os seus pés lá, porque muitos demoram para voltar. Amém? Então, eles aqui, Nabucodonosor, ele queria, e ele desejava no seu coração, jovens que tinham essa capacidade e essa disponibilidade também de aprender, porque eles já vieram prontos, cheios do conhecimento, cheios de sabedoria, extremamente inteligentes na ciência. Naquela época eles estudavam muito a ciência, os astros, né, os planetas. Então, o que ele queria? Ele queria também jovens dispostos a aprender. Eu preciso dizer para você que nós estamos numa geração chamada geração alfa. Uma geração onde todo mundo está rotulando, o mundo lá fora está rotulando e dizendo: uma geração sem compromisso. Uma geração que para arrumar um emprego não fica uma semana, já troca de emprego, porque não é para mim. Eu quero te dizer que essa maldição não entra aqui dentro. Vocês serão jovens cheios de compromisso e dispostos a aprender. Porque vocês serão habilidosos. Habilidosos nos idiomas, habilidosos, inteligentes, capacitados, prontos para aprender tudo aquilo que o seu propósito, tudo aquilo que você carrega dentro de você, toda a sua missão, o propósito que vai ser executado através das tuas mãos. E olhe, precisa se preparar. Quero te dar um exemplo. Eu voltei a estudar. Vou falar. Na altura do campeonato, no auge dos meus 39 aninhos, com 3 filhos pequenos, uma igreja, né? Fora o meu trabalho, eu resolvi estudar. Mas sabe por quê? Porque eu carrego promessas, palavras tão lindas acerca de um propósito tão extraordinário, de se tornar uma mulher influente, mantenedora, e eu sei que eu vou conseguir, mas eu preciso me capacitar, eu preciso fazer a minha parte. Você carrega palavras maravilhosas acerca do seu futuro, mas você está se preparando? Ou você está indo para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu cursinho de inglês? Porque eu sou forçada a ir, porque senão os meus pais vão brigar comigo. Não! Não jogue essa oportunidade fora. Se prepara, porque o dia que o Senhor virá para você e falar assim: sim, agora você está pronto, você só vai. E aí você não vai ter mais tempo para estudar, porque agora é o momento, esse é o tempo. Você carrega palavras, promessas, um destino, um futuro extraordinário, mas se prepare. Essa geração alfa é da porta para fora, porque os filhos de Deus é uma geração capacitados, preparados, com coração ensinável, temente aos teus pais, temente ao Senhor, cheio da sabedoria, da inteligência, porque não é uma sabedoria, uma inteligência comum, porque todo mundo da Babilônia ficava assim, uau, de boca aberta.
como pode ser tão inteligente desse jeito? Como pode ser tão eloquente? Como pode resolver as coisas acerca do futuro dessa maneira? Porque o Senhor escolheu os teus filhos e Ele capacita. Mas faça a sua parte. Não deixe de executar aquilo que faz parte, aquilo que você precisa fazer. Porque o Espírito Santo vai fazer. Aí você me diz, mas eu só quero pregar. Eu quero viajar o mundo pregando o Evangelho do Reino. Tá, mas eu não tenho que estudar? Aí o Senhor vai te colocar em lugares, na mesa de príncipes, de pessoas de governo, de autoridade. E você vai abrir a boca e vai falar o quê? Você precisa se capacitar, porque sua profissão, o lugar onde o Senhor vai te colocar, vai abrir muitas portas. Muitas portas serão abertas, justamente porque hoje você resolveu obedecer. Mas esse não é o foco da mensagem, tá? Abri um parênteses assim, porque não é a mensagem. Mas é justamente, se prepara, tenha um coração ensinável. Nunca é tarde. Amém? Então, quando esses jovens chegaram nesse palácio, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles imediatamente tiveram seus nomes trocados. Olha aí, como o mundo lá fora, ele quer a todo custo roubar a sua identidade. Ele não quer que você se torne ou que você exerça aquilo que o Senhor no mundo espiritual já predestinou para a sua vida. Então, o mundo lá fora, ele vai trocar totalmente a sua identidade. Daniel, que significa Deus é o meu juiz, foi trocar o nome dele e colocar o Belsazar, protegido por Bel, um deus pagão. Ananias, que significa Deus é gracioso, foi trocado o seu nome, que significava depois inspirado pelo Deus Sol. Misael, quem é como Deus? E trocaram o nome dele por Mesaque, que quem é como Deus Acu, um outro tipo de Deus da Babilônia. Azarias, que significa o Senhor é o meu ajudador, foi trocado pelo nome Abidnego, servo do Nego, um Deus da Babilônia. E é assim que o mundo lá fora, ele pega os jovens. Ele escolhe a dedo. Jovens bonitos, formosos, inteligentes, influentes. Eu te mostro o banquete da Babilônia. Você pode se alimentar de todos esses banquetes, mas não se lembre. Ali eles eram escravos. E se você for para a Babilônia, você não é livre. Você é um escravo livre. Aparentemente livre. Porque Nabucodonosor vai oferecer, mas vocês podem vir e comer das iguarias da mesa do rei. Mas eles não comiam das iguarias. Os escravos comiam o que sobrava, os restos. O mundo lá fora só dá resto para essa geração. Não te dá o verdadeiro alimento. E esse alimento não te sustenta, ele te contamina. Ele te tira da presença. Quando esses jovens chegaram ali no palácio, foi oferecido todo o banquete, porque eles queriam ser atraídos, né? Eles queriam cativar aqueles jovens de alguma forma. Então, eu te ofereço todo esse palácio. Vocês podem comer, usufruir e viver e ser felizes aqui dentro. Mas essa é uma grande mentira. Porque esses jovens, eles estavam tão conectados com o Espírito de Deus, que o Espírito Santo direcionava pontualmente cada passo, cada decisão. Foi quando Daniel se aproximou diante de um dos chefes ali e falou: olha, nós não queremos comer do banquete do rei. Nós queremos comer apenas alimentos saudáveis. Nós não queremos beber do vinho da Babilônia, do vinho de Nabucodonosor. Nós queremos nos alimentar de coisas saudáveis. Mas sabe o que ele estava dizendo ali nas entrelinhas? Nós jejuamos muito. Nós oramos muito. E nós não podemos nos contaminar com as iguarias desse mundo caído lá fora. Nós não podemos nos alimentar de banquetes que são consagrados a deuses pagãos. Alimentos que são oferecidos primeiro para os deuses e depois as pessoas comem. Nós não vamos nos contaminar, mas ele não poderia falar isso. E ele disse: nos dê 10 dias. Porque o chefe disse assim: se vocês ficarem sem comer e o rei olhar para o rosto de vocês e vai ver que vocês estão fraquinhos, vocês estão tristes, vocês não estão mais fortes e formosos, a minha cabeça vai rolar. Aí Daniel disse: me dá 10 dias.
Faz um teste por 10 dias. E aí você vai ver como nós estaremos e como estarão os outros jovens. E por 10 dias, eles comeram apenas os alimentos separados que não eram contaminados. E no final, eles estavam mais lindos, mais formosos, mais empoderados pela presença do Espírito de Deus. Porque quando você jejua, quando você está no secreto, a presença do Espírito Santo de Deus te envolve. Você já percebeu que as pessoas olham para você? Nossa, mas você tem algo diferente? Você carrega, você fala diferente? É porque você não está se contaminando com a mesa da Babilônia. Você está se conectando com a essência e com a presença de Deus. Então o versículo 15 diz assim: passados 10 dias, eles se pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os outros jovens que comiam da comida da mesa do rei. Assim, o encarcerado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso lhe dava vegetais. Eles tinham uma alimentação extremamente saudável. Você precisa cuidar da sua saúde. Eu sou jovem, posso comer de tudo. Não, você não pode. Você precisa cuidar do templo, que é o Espírito Santo de Deus. Você precisa se cuidar. A vida não se resume a batatinha, a hambúrguer, a McDonald's. A vida não se resume a Coca-Cola. Você precisa cuidar da sua saúde. Porque é onde o Senhor vai te levar. Os países onde você vai colocar a planta dos seus pés vai necessitar que você já seja forte. Vai necessitar que você seja saudável, esteja saudável. Então, não se corrompa e não se iluda. Satanás tem as suas estratégias para nos derrubar. Cuide da sua casa, cuide do seu templo. Esteja sempre conectado, constantemente jejuando. E esses 4 jovens, Deus deu a eles sabedoria, inteligência, para um conhecimento em todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, ele sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Olha isso, como é bom ser fiel ao Senhor. Como é maravilhoso não se misturar com a Babilônia. Como é incrível você se conectar com a essência. Como é incrível você jejuar, você separar um tempo de jejum, oração, de leitura da palavra de Deus. Sabe como Deus recompensa esses jovens? Sabe como Deus vai recompensar essa geração alfa que o mundo lá fora fica querendo roubar a sua identidade? Com muita sabedoria. Com tanta inteligência, uma abrangência de conhecimento na área da ciência e da tecnologia, eu digo hoje. Ciência e tecnologia. Nós estamos já vivendo um futuro. Que o Senhor te levante, te capacite, te instrua em todas essas áreas. Que você venha se sobressair na sua escola, na sua faculdade. Porque você é luz deste mundo. Você carrega uma presença incrível e ninguém vai poder roubar isso de você. Mas não negocie os teus valores. Não negocie os teus princípios. Não caia nessa conversa de modinha. Ei! Sabe o que aconteceu comigo? Antes da igreja nascer, no auge da pandemia, onde estava todo mundo conectado na internet, né? Era o dia inteiro, TikTok, Instagram, Facebook, curso, todo mundo vendendo mentoria, curso. O Espírito Santo falou comigo, sai de tudo. Aí eu fiquei, nossa. Falei, realmente, eu senti uma paz no meu coração. Falei, eu vou sair. Eu vou sair porque eu acho que eu estou muito contaminada com tanta coisa. A gente começava a ver tanta coisa bizarra. É bizarro. É druxo, é esquisito, sabe? Não combina com a imagem e semelhança do Criador. E a gente começa a ver tanta coisa. E tem coisa que as pessoas acham engraçado. Mas é justamente Satanás, sabe? Travando e encarcerando a mente dos jovens e dos adolescentes. Mas enfim, foi um tempo onde eu me desconectei de tudo que era relacionado à rede social. Fiquei sem nada. Até falei para o Eduardo, até meu telefone eu gostaria de trocar. Não sei, eu não quero chegar perto de telefone, eu não quero ver nada, não quero. Foi o tempo onde eu só orava, lia a palavra, e ali eu ficava naquele ambiente trancado de pandemia, cuidando do meu filho, tinha só o Lorenzo, sabe? Cuidando da minha casa. Mas foi o tempo onde o Espírito Santo falou comigo tremendamente que nasceria uma igreja.
Foi o tempo onde eu tive sonhos, tive visões. E ali sozinha eu ficava, meu Deus, é isso mesmo? Eu tentando entender o que o Espírito Santo estava me conduzindo, falando ao meu coração. E se eu estivesse perdendo o meu tempo nas redes sociais, vendo tanta coisa banal, ou comprando tantos cursos, porque chegou numa situação tão desenfreada pelo conhecimento, que você precisa conhecer de tudo, né? Como o Eduardo disse, conhece de tudo, mas não se especializa em nada. Então as pessoas estavam desesperadas, com medo daquela situação da pandemia. Mas e se eu tivesse, sabe, infiltrada em alguma imersão da vida, ou rolando o meu dedinho no feed ali, sabe? Porque ali você esquece da vida. Você esquece que você existe, você esquece que você tem que tomar banho, você esquece que você tem que comer, você esquece que você tem atividades, que você tem que estudar, você esquece, é um outro mundo querendo deixar sua mente cativa, o seu cérebro atrofiado. Cuidado com as estratégias de Satanás. As estratégias da Babilônia, elas estão funcionando até os dias de hoje. Só mudou a roupagem, mas o plano é o mesmo. Amém? Então ali, quando você se desconecta desse mundo, que por sinal já está bem corrompido e caído, você começa a ouvir a voz do Senhor. Então a recompensa do Senhor para os filhos que são obedientes é sabedoria, inteligência, conhecimento em todos os aspectos, em todas as culturas. E a Daniel, ele deu esse dom de interpretar sonhos. Ele deu a Daniel o dom de ver o futuro. Sabe? Inteligência artificial, Daniel já estava, há muito tempo na frente. Ele já viu o futuro. Se você quer saber sobre o Apocalipse, a volta de Jesus, você tem que dar ouvidos aqui ao livro de Daniel, sentar, ouvir e deixar o Espírito Santo te revelar, porque chega a ser complexo diante de tudo aquilo que o Senhor revelou acerca do futuro e a volta de Jesus a Daniel. E olha quantos 1000 anos. E ele já estava pronto para ouvir. Imagina Daniel, que recebeu esse dom. Deixa eu entrar num outro assunto aqui, porque o rei Nabucodonosor, ele entrou em crise. Ele deu um piti, porque ele diz, eu tive um sonho. E esse sonho me perturbou. E eu estou ficando inquieto. E eu não tenho paz quando eu vou dormir, porque eu fico me lembrando daquele sonho. E ele chegou para todos os magos, um reinado cheio de feiticeiros, de bruxos. E ele falou, eu preciso que vocês me conte o significado do meu sonho, mas eu não vou contar o sonho. Olha que loucura. É como se eu chegasse aqui e dissesse, gente, eu tive um sonho essa noite. Interpreta para mim. Os magos ficaram assim, mas nos conte o sonho. Fala pra gente. Ele, não, você tem que entender que sonho que eu tive e ainda interpretar. Você não é um mago? Você não é um bruxo? Você não é feiticeiro? Você não sabe de todas as coisas? E eles falaram, rei, nunca nessa terra, nenhum rei foi audacioso de pedir tal coisa, porque é algo impossível. Isso, quem consegue discernir é só os deuses, e eles não andam aqui nessa terra, está no mundo espiritual. E ele diz, se vocês não revelarem e não souberem interpretar o meu sonho, vocês vão morrer. Foi quando, só que nessa situação, nesse decreto do rei, que ele disse, vocês vão morrer, incluía Daniel e os seus amigos. Foi quando Daniel se levantou. E ele diz, me dá uma chance, me dá um tempo que eu vou orar ao Senhor. Daniel e seus amigos oraram e clamaram ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor revelou a Daniel o sonho que o rei teve e ele ainda interpretou. Então os filhos de Deus consegue ter informações privilegiadas dos céus, consegue entender as coisas acerca do futuro, coisas que ainda olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você quer receber o oculto? Você quer criar algo inexistente que não existe ainda? Você precisa se conectar com os céus. E eu oro muito, Senhor, me revele um produto inexistente no mercado que vai solucionar a dor de muitas pessoas. E eu estou esperando, mas eu também estou estudando, estou me preparando, me capacitando, porque quando chegar a hora, ninguém vai poder usurpar aquilo que Deus te deu. Porque
Muitas pessoas nos cercam para tentar roubar aquilo. Porque você carrega uma missão, você carrega um dom, você carrega algo tão precioso acerca do futuro e as pessoas começam a te cercar com segundas intenções para lá na frente tentar te derrubar. Para na frente tentar roubar o seu lugar. Isso aconteceu quando os governantes... e depois que Daniel ele revelou esse sonho, que Nabucodonosor ficou realmente assim impactado quando ele entendeu o sonho e revelou, ele falou assim: eu vou te dar posições de governo. Você vai governar e os teus amigos vão administrar. Olha o nível que os filhos de Deus chegam. Os filhos obedientes que temem ao Senhor e não se rendem à Babilônia e não negociam seus valores, são lugares de posições de governo. O Senhor está levantando jovens, adolescentes aqui no nosso meio, que vão exercer lugares e posições de governo. Mentes, isso vai começar dentro da mente, uma mentalidade de governo. Você não é qualquer um aqui nessa terra, então não adianta dizer: eu não posso nada, não pode mesmo. Você não é qualquer um, a sua mãe não fala, você não é todo mundo, e não é mesmo. Você é separado, você é escolhido, você tem um reino, você tem um dono, e você não vai se contaminar com os banquetes da Babilônia lá fora. Então, esses outros governantes, do alto escalão ali, começaram a ficar com muitos ciúmes de Daniel. Nós precisamos derrubar esse cara, porque o mundo lá fora não consegue entender os dons que Deus coloca dentro de você. As habilidades extraordinárias que são extremamente espirituais. Eles não conseguem. Então eles falaram: nós precisamos derrubar esse homem de qualquer jeito. Então eles vasculharam a vida de Daniel fora a fora, mas não encontraram absolutamente nada, porque ele era muito fiel e ele era muito correto em todas as coisas. Então eles ficaram assim, olhando, ele deve pecar, ele deve sonegar, ele deve fazer alguma coisa de errado. Não é possível que ele pode ser assim, tão inteligente, sábio, prudente, temente a esse Deus e não escorregar em nada, não fazer nada de oculto, escondido. Eles vasculharam a vida de Daniel e dos seus amigos, assim, de dentro para fora, e não encontraram nada. Sabe o que acontece com o mundo lá fora, que fica te rotulando? Seu sem vergonha, seu preguiçoso. O inimigo, a Babilônia, está tentando encontrar defeitos em você. Você não presta, não vai valer nada. E começa a rotular e declarar palavras, porque eles ainda estão encontrando algum vestígio. Mas quando você não tem absolutamente nada, eles não conseguem falar. E sabe o que eles falam? Vamos achar uma brecha na lei do Deus deles. É muito crente, é muito fanático. Aí começam a debochar, porque não estão encontrando mais defeito em você. Aí começam a falar: vai na igreja todo dia, tem que servir. Esse tal de recap, e tá no meio desse povo chato, desses adolescentes. É tudo fanático, é tudo doido. Eles não dá para entender o que eles fazem o dia inteiro. Começa a falar mal de você. Mas isso para você é um elogio, porque não estão encontrando defeito no mundo. Não estão te chamando mais de nomes feios por aí, que eu ia falar era muito feio. Mas não conseguem mais te rotular ou colocar uma identidade falsa dentro de você, porque agora realmente é crente demais. Não se sujeite, não se prostre às coisas deste mundo. O que acontece? Daniel e os seus amigos. Eu estou contando essa história porque a história de Daniel, ela é tão linda, gente, que você precisa começar a ler desde o capítulo 1. Porque ela fala muito aos nossos corações. De você não se corromper, de você não se entregar. Então eles quiseram achar um parênteses. Vamos achar um defeito então na lei deles, do Deus deles. Ele ora demais. É muito crente. Vamos cortar esse negócio de orar. 30 dias sem orar. Mas tem gente aqui que fica 60, 90. E eles falaram assim: 30 dias sem orar. Não vai orar. Eu poderia aconselhar Daniel: Daniel, fica tranquilo, 30 dias sem orar, mas ora em espírito.
ora no banheiro. Aninha ama orar no banheiro. Meu Deus, teve um dia que eu fui no banheiro, fiquei, gente, quem está na unção dentro do banheiro? E era a Ana. Eu poderia falar, Daniel, ora escondido, fecha a porta do teu quarto e fica ali escondidinho, ninguém vai te ver. E ele disse, não, eu vou orar com a janela aberta, com as mãos levantadas em direção a Jerusalém e de joelho. Todos vão ver que eu não vou me render. Ele não se rendeu. E qual foi? E era um castigo mais feio, sabe, atrás do outro. Então vamos lançar ele na cova dos leões. Ele não se rende, ele não se prostra, ele não obedece. Mas ele não negociava os valores. Não negociava porque ele tinha plena convicção. Deus é tão forte na minha vida que eu posso passar pelo vale da sombra da morte porque o Senhor está comigo. E quando ele foi jogado na cova dos leões, em um outro episódio, ele foi tranquilo, mas colocaram uma pedra ali naquele lugar. Por quê? É instinto, gente. Você querer correr de algo que você está em pânico, que vai te causar, que você vai provavelmente vai morrer. Então, por instinto humano, foi preciso colocar uma pedra ali, porque Deus sabe dos nossos instintos de fuga, de correr de algumas situações. Mas existem algumas pedras que Deus propositalmente coloca na sua vida. Talvez porque você é rejeitado lá fora pelos teus amigos e essa pedra te trouxe aqui. Talvez a sua casa anda muito em desordem e você às vezes prefere mais o ambiente da igreja do que ficar num ambiente tóxico em casa. Foi uma pedra que Deus colocou lá para você estar aqui. Muitas pedras são colocadas na nossa vida justamente para você não fugir, mas para você enfrentar todos os leões. Porque o leão nesse dia vai jejuar. Você vai estar de pé e o anjo do Senhor vai estar do seu lado. Então, quando o rei da Babilônia pediu para que lançasse Daniel na cova dos leões, ele disse, agora não tem saída. Esses leões ferozes e famintos, eles vão olhar para ele e já vão estraçalhar tudo. Mas não foi o que aconteceu. E durante toda uma noite, Daniel na cova dos leões e os leões quietinhos e o anjo do Senhor ali cuidando dele. E de manhã, quando Daniel saiu daquele lugar, Nabucodonosor ainda já gritou, né? Ei, Daniel, seu Deus deixou você vivo aí? E ele disse, eu estou vivo e o anjo do Senhor estava comigo. Daniel, ele conseguiu propagar esse amor, essa presença de Deus de uma forma tão extraordinária que ele precisou se render. E ele precisou reconhecer realmente, Deus é na vida de Daniel. Olha só o que está escrito aqui. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Ei, eu não sei se você entendeu essa frase, mas essa frase tocou muito no meu coração hoje à tarde quando eu fui ver ela, quando eu a li. Ei, o Deus a quem você serve continuamente não é esporadicamente, não é de vez em quando, não é só na sexta-feira, é continuamente, todos os dias da minha vida. Eu nasci para te adorar, Jesus, eu nasci para te entregar, eu nasci para te render, para te obedecer, continuamente, e não uma vez no ano, ou quando me convém, ou quando vem dores na minha vida, eu vou buscar o Senhor. Continuamente, independente se você vai ser jogado na cova dos leões. Vamos ver se o seu Deus, a quem você serve, continuamente vai poder te livrar desse desafio que você está vivendo hoje. E o Senhor prontamente livrou Daniel. Só que os seus inimigos, eles receberam uma sentença terrível. E aí Nabucodonosor, ele precisou reconhecer e revogar aquele decreto, editando o decreto. Daniel capítulo 6, o versículo 26 diz assim: estou editando um decreto para que todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e pertence para sempre, o seu reinado não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões.
Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Círio da Pérsia. Olha só, a sua postura, a sua intimidade com os céus vai fazer com que você seja livre de muitos desafios, de muitas covas dos leões, porque vocês são jovens. Mas o Senhor vai livrar vocês de coisas terríveis. Então não temas, não se corrompa, não se iluda com esse mundo caído, é falho, é sujo, é esdrúxulo, não combina com você, com a sua essência. Outra história aqui dos amigos de Daniel é que Nabucodonosor, ele entende que o Senhor faz coisas, prodígios e maravilhas, mas daqui a pouco parece que ele esquece. E agora ele levantou uma grande estátua, sabe, muito grande, muito poderosa. E todo mundo tinha que se curvar. Todos tinham que se prostrar. Quando eles ouviam o som da música, das harpas, de todos os instrumentos, todas as pessoas precisavam abandonar tudo, largar tudo e se prostrar diante daquela imagem que o rei da Babilônia tinha mandado edificar. Só que é claro, os amigos de Daniel não iriam se curvar por nada nesse mundo. Então, algum fofoqueiro chegou em um dos chefes e falou: eles não se curvam, não adianta. Então chegou até o ouvido de Nabucodonosor. Chamaram Misael, Ananias e Azarias, e eles falaram, e ele disse: por que vocês não se prostram? Porque existe somente um Deus, somente a Ele dará culto, somente adore somente um Deus. E olha, deixa eu te falar, nós não vamos nos curvar. E se você nos jogar na fornalha, como Ele já havia prometido, o nosso Senhor nos livrará. E se Ele nos livrar, nós vamos continuar sem te adorar, sem se prostrar. Nabucodonosor ficou tão furioso, ele ficou tão bravo, enfurecido com a audácia. Mas não é audácia, sabe o que é isso? Posicionamento. Não é que eles não queriam obedecer o comando de um governo, eles estavam bem posicionados e convictos. Nós respeitamos as autoridades, mas nós estamos debaixo de um governo maior ainda, que é o governo de Deus sobre as nossas vidas. E nós não vamos nos corromper e nem nos sujeitar diante de coisas que não faz parte do nosso propósito ou de acordo com aquilo que nós não acreditamos. Então aqueles jovens, eles não se prostraram e eles foram conduzidos à fornalha. Só que Nabucodonosor não fez uma fornalha comum. Ele mandou aquecer 7 vezes mais. Põe mais fogo, mais fogo, mais fogo, a ponto de ficar 7 vezes mais quente. Amarrem esses jovens com as suas roupas, suas túnicas e joguem eles lá dentro. E eles foram lançados nessa fornalha. A fornalha, o fogo era tão forte que os soldados que jogaram esses jovens lá dentro, eles morreram. Só de conduzir ali, de tão forte que estava. Só que eles foram convictos de que o Deus da glória estava com eles. De que Jesus é aquele que passeia pelo fogo. E esse fogo que não arde, sabe aquele inferno que as pessoas lá fora pregam? É o fogo da presença de Deus. Só que uns se queimam, outros já estão acostumados a pular e a dançar nessa presença. Esse fogo não queima. Esse fogo do inferno não te pertence, porque não vai te queimar. Não te queima porque você é um filho escolhido, separado, obediente, que lançou fora todos os vestígios do mundo. Você é forte, valente, destemido, obediente e posicionado, independente se a sua cabeça vai rolar, se vai ter leões te cercando, qual vai ser a estratégia do maligno sobre a sua vida. Seja forte e corajoso, não temas, porque Deus é contigo. Não negocie nada, por dinheiro nenhum nessa vida. Foi quando Nabucodonosor, ele fez uma pergunta, mas logo depois que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou para os seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós tínhamos atirado no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo um 4º homem.
E eles estão desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto homem parece o filho de um dos deuses. Ei, você nunca está sozinho por nada. O seu caminho, a sua trajetória, Jesus é contigo. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Não negocie, não se corrompa, não coloque os teus pés no mundo. Não se dobre, não se prostre aos deuses pagãos. Talvez você não consiga ver uma grande estátua formada lá fora para que você seja obrigado a se prostrar. Mas existem tantas estratégias para te amarrar, trazendo tanta idolatria para o seu coração, tanto fanatismo, que você acha, isso é bobagem, não é nada. É sim, é uma estratégia de deuses malignos para poder te travar, fazer com que você não alcance os lugares onde o Senhor já predestinou, onde o seu nome carrega uma mensagem, um destino profético, e o mundo lá fora quer trocar a sua identidade. Você consegue entender? Você consegue entender a profundidade do exemplo e da história de Daniel e de seus amigos? Não tenha medo. Se levante, se posicione. Não tenha vergonha de falar do seu Deus na sua escola. Não tenha vergonha de falar desse Jesus para as pessoas que te cercam, que te amam. Deixa elas olharem para você e ver, você é bela, você é formosa. Você é tão diferente, porque você está presente com a essência. Jejue mais. Esse é um conselho que eu te dou. Se abstenha de certas coisas, se preserve. Preserve a sua vida, o seu corpo, as meninas, os meninos. Não deixe que ninguém venha te roubar da presença. Não deixe que ninguém venha macular a sua alma com falsos amores, quando você tem o verdadeiro amor dentro de você. Não caia nesse papo, meninas. Não caia nessas conversas, meninos, porque existem muitas meninas fraudulentas também, que deixam as pontas soltas. Ei, o Senhor já tem preparado para você uma família linda, um casamento abençoado. Assim como eu ministro para as mulheres, eu posso dizer e garantir para você, o Senhor vai apresentar para você o seu futuro marido, a sua futura esposa. Então não precisa ficar desesperado, olhando para todos os lados. Ei, se conecte com a sua missão. Aproveita que você é jovem. Não deixa que essas estratégias do maligno venham te segurar. Porque você precisa correr velozmente. Você precisa se preparar e se capacitar. E essas estratégias podem tirar você do foco. Assim como na pandemia eu senti que as redes sociais estavam me tirando do foco, porque o Espírito Santo queria falar comigo. E num momento de intimidade, eu e ele, nas madrugadas e na noite, e teve uma noite que eu tive um sonho que eu estava grávida, todo mundo aqui já sabe. Foi quando eu discerni, dias depois, que era grávida de um ministério, de uma igreja. E se eu tivesse intertida em um mundo babilônico caído, que tem uma carinha tão boa, tão inocente, tão inofensivo. Mas isso não é nada. Músicas que te amarram, que ficam deixando a sua alma alienada. Gente, as músicas são espirituais demais. Cuidado com o que os teus ouvidos estão ouvindo, para que os seus sentidos espirituais não fiquem presos, amarrados, para que não sejam mortos. Ouça as canções que vêm dos céus. Coloque a Bíblia falada, sabe, em áudio. Comece a ouvir a palavra de Deus constantemente. Se alimente do verdadeiro alimento. Não deixe que o inimigo venha te roubar, bloqueando os teus sentidos espirituais para que você não veja. Porque essa é a lei. Todo aquele que levantar um líder para si, um ídolo, os seus sentidos espirituais serão travados. Vocês serão semelhantes a eles. Terão olhos, mas não verão. Ouvidos, mas não ouvirão. Boca, mas não falarão. Serão extremamente amarrados, atrofiados espiritualmente. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com os comentários que você ouve dos amigos.
Qual é o assunto da roda agora? É saudável para mim? Ou eu estou sendo conivente, né, com mais uma brincadeirinha, com um bullying? É só uma brincadeira com alguns colegas. Se não é saudável para você, filha, sai fora. Nem perca o seu tempo. Entenda desde já que vocês são jovens, que vocês têm uma vida pela frente. O tempo de vocês é precioso. O tempo está correndo e ele não volta atrás. Então, não perca tempo com gente que não está no mesmo caminho que você. E não é que você está sendo ruim, você está sendo seletivo e bem posicionado. Caminhe em direção ao seu alvo. Caminhe em direção às promessas que Deus tem para a sua vida. E não se esqueça que eles estão de olho em você. Para terminar aqui, que é tanta coisa linda que tem no livro de Daniel. Mas eu preciso concluir que já foi o meu tempo. Quando eles saíram daquela fornalha, nem um fio de cabelo da sua cabeça foi salpicado. Nenhum fio de cabelo foi chumiscado, sabe? Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles, porque o Senhor deixou ele passar por um tempo de fornalha, de deserto, totalmente ileso. E assim que Deus faz com os teus filhos, com todos aqueles que são fiéis. Seja fiel ao Senhor, seja temente ao seu Deus, porque o seu futuro será de bênção, de paz e de prosperidade. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa levantar nessa casa jovens com mente de governo. Senhor, eu oro agora nessa noite, para que o teu Espírito envolva os teus filhos com essa mensagem. Para que eles possam entender a sua real identidade. Para que eles possam estar convictos de que eles foram levantados. Uma geração de jovens inteligentes, com conhecimento que não se compara com o conhecimento dessa terra, uma abrangência de conhecimento, uma sabedoria abundante, jovens que se destacam em todos os lugares, jovens cheios da vida, cheios da presença. O Senhor vai levantar, e eu não digo que vai levantar um ou outro, vai levantar todos vocês que aqui estão. E vocês, pais, dê voz ao futuro dos teus filhos. Exerça a palavra profética, não para amaldiçoar. Os teus olhos podem não estar enxergando. Ah, pastora, porque você não sabe como que é lá em casa, viu? É difícil. Não ajuda em nada. Só quer ficar no telefone. Não obedece. Tem que ficar repetindo várias vezes. Ei, o povo, quando eles tinham que entrar na terra prometida, na Canaã, Josué e Caleb, juntamente com os outros espias olharam e falaram: essa é a terra? Só tem gigantes? Só tem pecado, promiscuidade? É pobre, é cheio de pobreza, de miséria. Essa é a terra? O que aqueles homens de Deus, aqueles dois homens de Deus, Josué e Caleb, eles viram, não com os olhos naturais, mas com os olhos do coração. Essa terra é boa, essa terra é fértil, essa terra mana leite e mel, e esses gigantes serão nosso pão. É assim que você tem que olhar para os teus filhos e dizer: eles são inteligentes, eles são lindos, o meu filho é formoso, é sábio, ele carrega uma sabedoria, uma abrangência de conhecimento que na escola, na faculdade, onde tudo que ele faz, ele se sobressai. Ele é temente ao Senhor, ele é cheio de vida. Comece a declarar que os teus olhos naturais sejam cegos nesse momento, mas que você possa enxergar com os olhos espirituais. Enxergue, declara, porque há poder. Você é a maior autoridade, não é a pastora. Você é a autoridade na sua casa. Você é a autoridade na vida dos teus filhos. Faça tudo diferente. Tudo aquilo que não fizeram com você, faça diferente com os teus filhos. Projete um legado. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero aproveitar aqui. Eu sei que eles vão me matar.
falar para a mãe deles. Mas eu gostaria de chamar aqui o Pedro e o Neto. Neto, Pedro, venham aqui, por favor. Eu quero apresentar essa família para vocês. E eu fico até emocionada, gente, porque eles são muito preciosos. Sobe aqui rapidinho. Eles são preciosos, é porque nós temos uma história. Gente, eu conheço essa família, esses meninos, desde que tinham 3 aninhos e 1 aninho. Tem muito tempo, tenho eles como se fosse parte da minha família, como os meus filhos. E Deus tem abençoado tanto essa casa, tanto essa família, de uma forma tão extraordinária. Esses meninos são atletas, eles são lutadores de taekwondo. E eles têm recebido tanta bênção de Deus, eles estão debaixo de uma graça sobrenatural. O Neto, ele é faixa preta de taekwondo e ele vai disputar agora o campeonato europeu. Sabe, Deus está abrindo caminhos, porque olhem para mim, o Senhor está levantando jovens. O Senhor está levantando vocês, para que vocês carreguem uma missão. E não é sobre luta, é sobre realmente lutar com todas as forças, todos os propósitos que vocês carregam. Vocês vão falar de Jesus de uma forma diferente, extraordinária. As pessoas vão olhar para você e vai ver que realmente Deus é na vida de vocês. Vocês não voltarão sem a vitória. Deus é contigo. O Senhor disse a Gideão: vai nessa tua força, porque Deus colocou uma força tão grande, tão extraordinária dentro de vocês que vocês não conseguem nem imaginar. Que o Senhor abençoe vocês em todos os caminhos. E que todas as vezes vocês possam confiar no Senhor, sabendo que a vitória é para a honra e glória dEle. Porque vocês foram escolhidos para esse novo tempo. Jovens, bonitos, formosos, sábios, inteligentes, tementes ao Senhor, obedientes. Vocês são tudo isso. E não deixe que o mundo lá fora venha contaminar o coração de vocês. Vocês são separados e abençoados para viver um novo tempo na presença dEle. Que Deus abençoe vocês. Pode ser. A gente vai ficando velhinha, né? Imagina, tinha 1 aninho. Olha aí. Olha o outro. Tinha 3, faixa preta. O Senhor está levantando jovens com muitas habilidades. E principalmente com muita influência. Era apenas um menino. E o Senhor está abrindo porta das nações. E que vocês, jovens do Recap, possam receber eles, sabe? Com muito amor. Porque eles fazem parte da minha própria família. Eles são uma bênção, uma família que eu amo muito. A parte que passou de colaboradora para quase irmã. Eles é uma família que... eles nos assistem muito online. Estão vindo, estão chegando. Minha filha, eu levei um susto. Quando eu cheguei em casa, eu olhei no braço dela. Aquele coração do Simplesmente Jesus, que todo mundo faz pequenininho assim. Ela fez com um palmo, assim, ó, no braço. Eu falei, eu sou reino. Eu sou online, mas eu sou reino. Eu falei, eu tô vendo. Eu vejo tanto a bênção de Deus. Deus prosperando essa casa. Eu vi... quando eles moravam em um lugar muito simples aqui no Camboriú. E se você vê onde essa mulher mora hoje, irmão, eu vou te falar, viu? O castelo que essa família mora, porque Deus tem honrado. Tem um coração, sabe, obediente, temente ao Senhor, do jeitinho deles, mas são alinhados com os céus. Não se corrompem, não falam mal de ninguém, são fiéis. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, com essa mesma graça, com esse mesmo favor. Que Deus te abençoe. Eu amei essa noite com vocês. Que Deus te abençoe, amor.